Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos criar, a gente ficou com um artigo que fala sobre os principais mitos sobre surdos e a língua de palavras. Aí são os tópicos, né? Eu começo fazendo a introdução, depois eu vou falar um pouco sobre a história dos surdos e depois eles vão falar um pouco sobre os mitos. Bom, só para a gente fazer essa introdução, é importante trazer esse ponto, né, de que a Libras ela já é institucionalizada, né, nas instituições de ensino e ela é uma disciplina obrigatória já há alguns anos, né, nos cursos de formação de professores, porque muitos professores, né, eles relatam essa dificuldade em conseguir ensinar o público surdo, né? Mesmo tendo essas disciplinas nos cursos, né? E isso acaba sendo problemático, né? Porque mesmo tendo essas disciplinas de Libras, eles acabam não aprendendo completamente, e aí esses alunos surdos acabam sendo negligenciados, sendo deixados de lado e tudo mais. Muitos acabam sendo reprovados por causa disso, e aqueles que passam acabam passando sem saber ler ou escrever até mesmo um bilhete. Aí, nesse artigo, as autoras elas buscaram trazer um pouco sobre alguns mitos que envolvem os surdos. E elas fizeram essa pesquisa através de uma abordagem quantitativa, né? Elas fizeram um questionário de questões objetivas e também descritivas com alguns universitários da Universidade Centro-Oeste do campus de Irati, Paraná. Aí essa pesquisa envolveu 126 estudantes, né? 23 acadêmicos do curso de fonoaudiologia, 47 de pedagogia, 18 alunos de letras, 25 de história, 13 de matemática. Aí aqui a gente tem esse gráfico que informa mais ou menos qual foi o resultado da pesquisa, né? Aqui, 89% dos alunos desconhecem o verdadeiro significado da sigla Libras. 63% acreditam que em todo mundo se fala com eles da mesma língua de sinais. 85% pensam que a língua de sinais são apenas gestos. 92% referiram-se aos surdos utilizando a terminologia deficiente auditiva. E 38% referiram-se aos sujeitos surdos utilizando o termo surdo. E essa pesquisa ela foi feita em 2013. Bom, então para a gente trazer um pouco sobre a história dos surdos, para a gente trazer um pouco sobre a história dos surdos, vou começar trazendo essa citação, né, das autoras do artigo, que elas falam assim: na antiguidade, acreditava-se que o pensamento não podia se desenvolver sem a linguagem, que a fala não se desenvolvia sem a audição. Ou seja, isso por muito tempo foi utilizado como uma desculpa para negar aos surdos os direitos básicos deles, porque a surdez era associada à deficiência intelectual. Então, muitas vezes, essas pessoas eram deixadas de lado, eram negadas o direito de conviver em sociedade, justamente por conta desse mito. Bom, em muitas sociedades da antiguidade, as pessoas surdas eram ou publicadas em instituições de pessoas doentes ou pessoas idosas, como se elas tivessem alguma doença, ou simplesmente sofriam eliminações. Nesse artigo, as autoras falam que em algumas sociedades as pessoas jogavam os surdos ao mar para eliminar mesmo, porque era visto como se fosse um problema, né, para a sociedade. Bom, o predomínio da igreja também causou muita
problema para populações surdas, porque a igreja dizia que se uma pessoa surda ela não consegue confessar os próprios pecados, então é uma pessoa que não tem salvação. Então, isso ainda piorava muito mais esse estereótipo que as pessoas surdas carregavam, né? Essa carga negativa sobre elas. Então, isso perdurou por muito tempo, né? Isso prejudicava ainda mais o convívio dessas pessoas com os outros ouvintes, né? Prejudicava o convívio em sociedade, porque as pessoas, por acreditar nos ideais da igreja, acabavam se afastando dessas pessoas e elas viviam, na maioria das vezes, de forma isolada na sociedade. E alguns educadores, a partir do século XVI, passaram a desenvolver alguns métodos para se comunicar com as pessoas surdas. E isso envolvia diferentes modos de comunicação, como a oralidade, a língua de sinais e o alfabeto manual. Aí, em 1880, aconteceu um evento que vai marcar de forma bastante negativa as populações surdas, né? Foi um evento que ocorreu em Milão, chamado Congresso de Milão, em 1880. Nesse congresso, eles se reuniram educadores de surdos de 27 países e o intuito deles era banir a língua de sinais, porque eles, segundo eles, os surdos precisavam ser inseridos na sociedade das pessoas ouvintes. E isso foi feito através de um ensino de uma oralidade, ou seja, era ensinado aos surdos falar, entre aspas, então eles ensinavam palavras surdas para os surdos poderem se comunicar, mas acabava que eles só decoravam de forma prática mesmo, mas eles não compreendiam profundamente aquilo. Então, acabava que eles acabavam não aprendendo a língua mesmo, eles só decoravam algumas palavras soltas só para poder se comunicar. Só que isso prejudicava ainda mais essa integração deles na sociedade. Aí, esse método foi chamado de oralismo, né? E ele contribui para elevar os índices de analfabetismo entre a população surda. Só que aí, com o tempo, né, isso foi mudando, por muito tempo foi levado esse método do oralismo, só que aí acabou que depois de um tempo as pessoas surdas lutaram pelos seus direitos e hoje em dia, aqui no Brasil pelo menos, a gente tem a educação bilíngue, né, que eles aprendem a Libras e tem a língua portuguesa como uma segunda língua, só que esse não é só a prática, certo? Libras é muitas vezes confundido com
além do alfabeto manual que a gente conhece, que é emprestado na língua portuguesa, ele serve para caracterizar palavras que não têm um símbolo ainda. Sinais têm estrutura e significado das palavras. O alfabeto manual é um vocabulário de normas, línguas e comportamentos. O alfabeto manual é só um recurso auxiliar, por exemplo, para a gente definir o nosso nome, como eu tinha apresentado no início. E a comunicação real acontece com os mais completos, complexos, às vezes, como a professora já tinha apresentado, com esse de mulher, homem, a língua de sinais é universal. Isso é um apontamento que eles fazem lá, sobre o questionamento. Ela não é universal porque, por exemplo, todos os países possuem a sua própria linguagem, a sua própria língua. Aqui usamos a Libras, mas, por exemplo, o sistema americano é a ASL, no Portugal já é outro sistema. Algumas palavras têm suas semelhanças, mas não necessariamente são iguais. Aqui, por exemplo, a gente tem duas variações. Temos a Libras e temos uma para a tribo indígena que eles costumam utilizar, que são diferentes. Então, não é a mesma coisa. Porque, geralmente, isso carrega a sua linguagem cultural também. Não é uma forma improvisada de comunicação, mas é uma língua legítima capaz de expressar qualquer ideia. Vou falar sobre os mitos, sobre os sujeitos surdos. Primeiro, sobre esses dois termos, surdo mudo e deficiente auditivo. Esses termos são considerados sociais pela fatura e elas trazem um esclarecimento sobre esses termos. Primeiro, o sujeito surdo é aquele sujeito que se aceita como surdo, usa como principal língua, como a sua forma de comunicar a linguagem de sinais, a língua de sinais, e que luta dos seus direitos está envolvido com a comunidade surda. Já surdo mudo é um termo errado, mas antigamente das pessoas surdas, porque o surdo não necessariamente vai ser mudo também. O surdo ele não tem necessariamente um problema com o seu aparelho, com o seu aparelho vocal. Já o mudo ele tem um problema com a sua fala, com o seu aparelho que permite a fala. Já o surdo não necessariamente tem esse problema. E, na verdade, a minoria dos surdos que são mudos também. E deficiente auditivo é um termo usado pela corrente oralista e não é bem correto porque resume ao surdo a uma falta de algo, a um termo médico também. Eu vi que esse termo é mais aceito por pessoas que usam aparelhos mesmo para usar a fala como forma de comunicação mesmo. E na pesquisa, dos 126, 92% se referiam às pessoas surdas como deficientes auditivos e 38% utilizavam o termo surdo mudo. Quer dizer que as pessoas que utilizaram o termo deficiente auditivo também utilizaram o termo surdo mudo para se referir às pessoas surdas. Aí eu trago umas falas, uns comentários sobre esses termos utilizados no texto das autoras. Essa autora Gessé, do treino Gessé, ela fala que as pessoas que não têm muita relação com a comunidade surda, elas pensam que chamar uma pessoa de surda é um termo mais preconceituoso, só que não, é o termo mais normal, o termo mais aceito, mais usado. E essa outra, a mesma autora, né, Gessé, que é citada no artigo, ela fala que
pegaram uma fala do professor, no texto dela, que fala que o termo surdo-mudo é incorreto também, porque ele foi oralizado e tal, só que ele não tem problema na fala dele. E deficiente auditivo, essa autora aqui, Laborite, que é a autora de um livro chamado O Voo da Gaivota, ela fala, né, que não aceita esse termo, que ela não é deficiente, ela é só surda. E o texto também traz umas terminologias para se referir ao determinado grupo dentro do universo surdo. O povo surdo são todas as pessoas que, independente do grau de surdez, eles estão ali envolvidos com uma comunidade, dizem assim. Esse autor, citado pelas autoras, ele afirma que não é uma simples comunidade, é uma comunidade com todos os direitos, que tem a sua própria forma de língua e que se defende e tem os seus próprios princípios. E a comunidade surda é todas as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com as pessoas surdas, seja professores, intérpretes, familiares, amigos, que estão envolvidos ali com as pessoas. O outro mito é que todos os surdos fazem leitura labial. Mas, na verdade, isso é considerado um mito, porque nem todos os surdos conseguem fazer. E a leitura labial é muito difícil, porque o surdo ele pode até saber algumas palavras, só que é como se você fosse uma pessoa que estivesse vendo um idioma estrangeiro e soubesse só algumas palavras que a outra pessoa está falando e tenta juntar essas palavras para tentar tirar algum significado ali. Então fica muito difícil fazer essa leitura, e principalmente quando a pessoa não articula bem as palavras, ou, sei lá, usa o bigode de uma forma que não tem para ver bem. A leitura labial ela pode ser feita por pessoas que perderam a audição ao longo da vida e que já tiveram esse contato com a fala, né, com ouvir e tal. E com surdos que não têm surdez total. Só que é muito difícil fazer leitura labial. Bom, então, só para a gente concluir, o ensino de Libras nas instituições de ensino, ele vai ajudar a incluir essas pessoas na comunidade em geral, né, na sociedade, pessoas que são tão colocadas à margem. Isso vai ajudar a incluir não apenas nas instituições educacionais, mas na sociedade em geral. E esse ensino de Libras, quando está nos cursos de formação de professores, ajuda a formar professores mais competentes para lidar com esse público, né? Para as pessoas surdas não acabarem sendo deixadas de lado, negligenciadas, reprovadas, ou se forem passar de ano, não passar de ano sem saber ler ou escrever, por exemplo. Isso também ajuda a desmitificar muitos problemas, muitos mitos que as pessoas sem conhecimento acabam atrelando a essas pessoas. Então, a gente pode ver o ensino de Libras como uma coisa bastante positiva, né, que ele já está presente nas instituições, mas que tem que melhorar ainda bastante.